Boa tarde, meu nome é Carla Delisney Fernandes Rosolém, eu tenho 56 anos, nasci em Santo André, estado de São Paulo, e me mudei para o Paraná em 2007 e para Cambé em 2019. O meu começo com artesanato é uma coisa de tradição de família. Eu aprendi com minha avó, com minha mãe, né, a me envolver com o artesanato, iniciando pelo ponto cruz, que a minha mãe tinha uns gráficos mais simples, então por ali, aqueles gráficos mais simplesinhos, eu acabei fazendo ponto cruz, aprendi o bordado gobelém de tapeçaria com a minha mãe, aprendi técnicas de macramê, e depois aprendi o crochê, o tricô inclusive com a minha avó. E algumas costuras, a minha avó também me ensinou, inclusive a máquina que eu aprendi a costurar, eu tenho até hoje na minha casa, que é uma Singer daquelas pretinhas, e ela está até hoje aqui comigo. Quando eu comecei a fazer o macramê e o crochê, eu comecei a fazer alguns cintinhos, algumas pulseirinhas, que foi fazendo sucesso entre as minhas amigas e o pessoal da escola, a vizinhança, e aí eu comecei a fazer para elas. Logo depois, algumas amigas mais chegadas, elas quiseram aprender e eu então passei a ensinar para elas tanto a técnica do macramê quanto o crochê, para elas poderem fazer também. Depois eu também passei a fazer bicos em panos de prato e toalhas pequenas para as minhas vizinhas. Então, com isso, eu fui me aprofundando cada vez mais na arte do crochê e do macramê, né? Quando eu me casei, eu já tinha alguma noção de costura, e aí eu fui um pouquinho antes, né, de eu me casar, eu já comecei a preparar meu enxoval. Então, o que que eu fazia? A gente já tinha os móveis, então eu fazia os barrados de crochê, pregava no tecido que seria o forro das prateleiras dos meus armários, que tinham as portinhas com vidro. Então, quando você olhava, você via o bico em crochê naquele forrinho, né, num tecido, aonde eu colocaria os pratos, os copos, né, a louça da casa. Depois também eu aprendi a fazer as fronhas e alguns lençóis. E aí, quando em São Paulo teve uma época que o pessoal vendia umas rendas de algodão, eles colocavam assim na rua mesmo para vender, e eu andei comprando algumas peças, e com essas peças eu aplicava nas fronhas que eu fazia, né, a renda, e no barrado do lençol para fazer a vira, então ficava muito bonito, e com isso eu fiz meu enxoval. Depois eu engravidei e aí eu fui embanhar as fraldinhas do meu filho, que hoje está com 37 anos, e fiz muito casaquinho, toquinha, sapatinho, e para minha filha também. A minha mãe e a minha avó, elas participavam de um grupo onde se fazia para mães carentes um pequeno enxoval para os bebês que não tinham nada, né? Então a gente tinha contato, era um grupo bom de pessoas, e ali quem sabia fazer crochê fazia casaquinho, toquinha, sapatinho, quem sabia costurar embanhava a fralda. Na época quase não tinha fralda descartável, estava começando a aparecer, e fazia coeirinho, cobertorzinho. Então, com isso, foi uma época que eu pude aprender bastante, né?
Depois de casada, eu aprendi a fazer o bordado xadrez com a minha cunhada. Então eu me envolvi bastante, fiz várias peças, né? Em bordado xadrez, que você faz a toalha, você faz toalha de chá, né? Toalha de bandeja, elas são lindas, bico de pano de prato, um mais lindo que o outro, e com isso eu aprendi a fazer. De um tempo para cá, eu me dediquei mais à costura criativa. Então, eu tenho trabalhos, faço sob encomenda, né? Mas eu trabalho muito mais com a costura criativa e com o crochê ainda e o bordado xadrez. São as áreas que eu me envolvi mais e agora faço algumas aulas de pintura para que eu possa expandir esse conhecimento artístico, né? Não ficar só sempre na mesma coisa, você pode agregar técnicas, né? Então você vai pintar alguma coisa, você pode fazer um barrado diferente, né? E com isso eu fui desenvolvendo, acho que isso começou lá com as minhas amigas no passado, a vontade de ensinar. Porque eu acredito que o artesanato ele possa dar um rumo na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, nessa época de pandemia que é o fica em casa, né? As pessoas não podem estar perder o emprego, não podem estar muito na rua. Eu acho que o artesanato é uma forma de você ajudar a pessoa a subsistir, né? Se ela tiver boa vontade, paciência, perseverança, porque é uma coisa muito prazerosa de se fazer, mas todo começo é complicado, a gente tem que desmanchar e com isso a gente vai adquirindo prática e conhecimento. Então isso ajuda bastante. É uma fase importante para a gente se desenvolver como artista. Então, eu tenho hoje muita vontade de poder passar esse conhecimento que eu recebi, esse conhecimento hereditário que eu recebi, né, da minha mãe, da minha avó, da minha cunhada, da minha irmã, né, para outras pessoas que talvez não tiveram essa possibilidade, essa felicidade de poder ter esse contato com o artesanato. Tá? Minha vida é essa. Até mais.